Sem dúvidas, né, um dos maiores obstáculos para a grande maioria dos recém-formados em engenharia, principalmente os recém-formados, na hora de dar os primeiros passos no mercado, é exatamente a questão da experiência, né? Não, e é super interessante essa questão da experiência, porque, assim, ela transcende o tempo, né? Essa história da experiência, cara, eu não tenho experiência, como é que eu vou arrumar, como é que eu vou conseguir? Cara, lá na minha época, quando eu estava para formar, eu escutava isso. Com certeza, antes de mim já falavam, porque depois que eu formei, e eu falei isso, eu vi vários anos, alunos que estavam se formando falando disso. E não é só aqui no Brasil, no exterior é a mesma coisa, a mesma história. Então, assim, a hora que você está formando, você escuta isso e depois você continua escutando isso ao longo do tempo. Transcende. E para quem está chegando, né, e ainda não conhece a gente, eu sou a Tati Ribeiro. Eu sou o Johnson Rigueira. Nós somos engenheiros e somos coaches. E o nosso objetivo é ajudar engenheiros a alcançarem a sua independência. O que quer que a independência signifique para você, né? Se é tempo, se é dinheiro, se é uma independência geográfica. E o tema da live de hoje é como a experiência está te impedindo de dar o próximo passo. E olha só o que eu coloquei aqui de uma forma que é a experiência. Não é a falta da experiência, é a experiência. Pode ser a falta ou pode ser a experiência em si. E presta atenção. A falta ou o excesso. Que ao longo da live a gente vai comentar um pouco mais sobre isso, tá? E aqui a gente começa exatamente nesse paradigma. Esse paradigma que é, eu não tenho experiência, eu não consigo oportunidade. Eu não tenho oportunidade, eu não ganho experiência. E isso é um paradigma, por quê? Porque isso vem do tradicionalismo nosso, de uma coisa que vem imposta, que de tanto as pessoas falarem, se acaba interiorizando isso, cara, e você se resigna que é dessa forma mesmo, né? Então, a gente precisa reconhecer isso, aceitar essa situação. Cara, não ter experiência é um fato, né? Quando você está começando, não ter experiência é um fato, né? Então, você aceita essa situação, reconhece ela, aceita, e aí você toma ações para poder quebrar isso. Né? A questão é que nesse tradicionalismo da nossa profissão, a gente fica muito preso, né? Se você quer conseguir resultados, cara, você tem que fazer alguma coisa diferente de só se resignar a isso. Principalmente quem quer ir por conta própria, né? Quer dar os seus passos aí, ser independente mesmo, ter o seu negócio. Né? E é isso, né? A gente fica achando que experiência é igual tempo de formado. A gente fala isso aqui várias vezes, a gente cita aqui isso inúmeras vezes, eu vou continuar citando. Né? Quem viu, teve gente que participou até da nossa live especial de ontem, né? Pelo menos um pedacinho. Ontem nós completamos 20 anos de formados. Eu tenho mais do que 20 anos de experiência em projetos estruturais. Porque desde a época de faculdade que eu já trabalhava com estruturas. Eu fazia estágio, comecei 3 anos antes da gente formar quase. Então, desde aquele tempo. Então, eu já tenho aí, né, fazendo essas contas rápidas, então eu tenho 23 anos de experiência em projetos estruturais. Só que, apesar de ter 20 anos de formada como engenheira, eu tenho 0 em projetos hidráulicos, por exemplo. E olha que é projeto também, né? Mas é hidráulico, não é a área. Então, indo mais fundo, né, com base nisso que a Tati está falando, na live de hoje, a gente vai ver que esse paradigma não afeta só recém-formados, tá? Mas também aqueles que já têm muitos anos de formado. Que, Johnson, pirou? Como assim? O cara tem muitos anos de formado, tem experiência, isso aí afeta ele? Afeta. E se você não começar a prestar atenção nisso agora, quando você chegar lá na frente, você também vai ser afetado por isso. Tem um comentário aqui, ó, José Ricardo. O livro da Amy Cuddy, O Poder da Presença, fala da síndrome do impostor. Não é? Então, para a gente começar a falar desse negócio de experiência, a gente precisa ver 2 modelos, tá? 2 modelos assim que eu considero que são relevantes para a gente quebrar esse paradigma e tocar esse barco. O primeiro desses modelos é o modelo tradicionalista, né? Onde a grande maioria dos engenheiros está preso.
principalmente por essas nossas questões culturais, tá? Como é que funciona esse modelo? Esse é um modelo onde o engenheiro, ano após ano, tá? Ele vai crescendo. Crescendo como? A cada projeto, a cada ação, a cada trabalho, ele vai tendo um incremento, um deltazinho, que vai fazendo com que você tenha um crescimento linear. Esse é o modelo que implantam no seu cérebro e que falam que tem que ser assim, que você só vale, né, quando você tiver X anos de formado, quando você for um engenheiro sênior, quando você for isso, for aquilo, aí sim você vai ter a experiência. Cara, isso te implantam, né? E de tanto falar na sua cabeça, cara, você acaba aceitando que é assim. Acaba entrando, né? Você começa... Vira uma crença. Vira uma crença, você começa a repetir que é assim mesmo, tá? Mas, nesse modelo, esse incremento, né? Ele é a cada etapa, a cada projeto, a cada ação, a cada trabalho que você tem. Então, você tem um deltazinho e aí vai dando aquele crescimento linear ao longo do tempo, contínuo. Então, você praticamente projeta dentro de X anos, eu vou ter X experiência e aí eu vou estar apto a receber X salário por causa disso. Cara, tá preso. É assim, basicamente, é assim que funciona esse modelo e você acaba aí trocando hora. É mais ou menos isso, né? Ó, o Antônio Ferreira, boa noite, de Mossoró, do Rio Grande do Norte. Opa! Fantástico! Beleza. Qual que é a sua área? Antônio? Depois fala pra gente aí. Então, esse modelo é como se, assim, absolutamente todos os engenheiros têm que passar por esse caminho. Cada um dentro da sua área, evidentemente, né? Mas todo mundo tem que passar por esse caminho. Ah, o cara tá acontecendo isso com ele? Comigo também foi assim, então agora deixa ele... É assim que tem que ser, né? Sempre foi assim, é assim que tem que ser, e a gente fica escutando isso, sempre foi assim, é assim que tem que ser, e isso vai interiorizando e vira uma crença que limita toda uma sociedade. Né? Eu não sei, Zé, se você está aí ainda, cara, conta pra gente. Na sua época também tinha essa crença da falta de experiência? Se eu não tenho experiência, eu não consigo trabalho. Se eu não consigo trabalho, eu não consigo experiência. Se você tiver aí, conta pra gente aí, né? Ó, o Antônio completou ali que ele ainda está graduando, engenharia mecânica. Opa! Boa! E o Wesley, boa noite, casal. Boa noite, Wesley. Boa noite. Ó, 6 pessoas, 5 curtidas. Agora já começou a equilibrar. Somos nós que fica contando ali que a gente está transmitindo. Pô, vamos curtir então aqui, né? E aí, galera, é o seguinte, eu não digo que não seja importante, né, você adquirir essa experiência ao longo do tempo, ou absorver dessa experiência. É evidente que o tempo vai passando e o que você vai fazendo ao longo do tempo vai indo lá para sua caixa, né? É lógico que isso aí é importante. A questão que eu acho é que a gente precisa enxergar que isso é um modelo ultrapassado. Você não pode usar só ele mais como referência, né? Então, você precisa de mudar um pouco essa visão para você começar a ter mais e melhores resultados, tá? É claro, né? Principalmente a gente, né? Somos área de exatas. Quanto mais exemplos a gente tem, e a gente lembra isso desde a época de colégio, né? Quanto mais exemplos a gente tem que resolver, quanto mais questões a gente tem que fazer, mais a gente vai pegando jeito, porque tem um ponto específico em tem um outro ponto específico em outro, né? Isso que o Johnson está querendo dizer. Então, eu só fiz projeto, estou falando de projeto, é a minha área, eu fiz projeto de um condomínio que era todo igual. Beleza, você teve os problemas de um condomínio, você pega um condomínio, depois você pega um outro projeto de um edifício alto, depois você pega... É claro, em cada um você vai tendo especificidades e você vai, sim, evoluindo e vai aprendendo as especificidades. A gente tem que parar de usar exatamente esse paradigma como muleta para a gente não avançar. E é fato que muita gente fica na zona de conforto exatamente por causa disso. Você fica usando isso como uma muleta,
você coloca a responsabilidade do que você não está fazendo e poderia estar fazendo nisso, na falta de experiência, para que você justifique esses resultados. E aí a responsabilidade dos resultados que um dia você vai ter estão aí agora nessa falta de experiência, que eu tenho que esperar o tempo passar para poder conseguir aí esses resultados. Só voltando aqui, né? Tá, que a Carol passou aqui, eu até acenei ali para ela, Carol, faixa preta. A joia, Carol! O Zé Ricardo colocando, nossas crenças montam os gatilhos que se transformam em grades de prisão. Literalmente, cara. Na engenharia a gente tem muito disso, né, Zé? Muito, cara. O Johnny falando boa noite de Patos de Minas, engenharia mecânica, estruturas de aço. A gente tem bastante engenheiro mecânico por aqui, viu? Tem bastante engenheiro mecânico. O Antônio falando que ele tem 40 anos, ele é técnico industrial, trabalha na indústria de óleo e gás, quando terminar a graduação, não vai ter tempo para voltar a ser trainee. Uhum. Exatamente, tem o outro caminho, né, Antônio? Tem o outro caminho, que é o que a gente vai falar aqui, né? E que fantástico, né? Porque você não se barrou pelo outro lado, que a gente ainda vai falar, que já tinha experiência, né? Isso aí que a gente vai comentar daqui a pouco também. Enfim, vamos passar então agora para o segundo modelo. Qual é o segundo modelo dessa forma de adquirir experiência? Então, o segundo modelo, tá, que eu considero aqui, é um modelo baseado em resultado e que os grandes CEOs utilizam para desenvolver as suas equipes. É impressionante a visão que esses caras têm, né? E se você quer criar, desenvolver ou crescer a empresa na área de engenharia que você atua, eu sugiro fortemente que você considere esse modelo. Pelo menos pare para enxergar ele, para você e para todas as pessoas que você for colocar na sua equipe, tá? Então, esse modelo é baseado em resultado. E mais importante do que a experiência. Porque os anos de formado, né? Nesse modelo, mais importante que essa experiência é a vontade, né? São os recursos, a estratégia que o indivíduo utiliza para alcançar esses resultados. Dá para entender? Né? Tá entendendo isso? É a vontade de fazer o negócio acontecer. É a estratégia que você monta. Né? Qual que é o meu ponto A e o meu ponto B, né? Né, Zé? A gente estava falando isso do carro hoje. É o não ficar esperando, né? O que a gente fala, é o que não fica esperando o tempo chegar para falar assim, pronto, agora eu tenho 2 anos de formado, 5, 10 anos de formado. Mas quais os resultados que você já gerou nesse tempo? Né? Às vezes uma pessoa que tem menos tempo de formado que você já gerou mais resultados. E é aí que é essa diferença. E aí a gente começa a questionar esse ponto da experiência. Se uma pessoa tem menos tempo de formado do que eu, então se uma pessoa tem menos tempo de formado do que eu, já gerou os resultados que eu tenho mais tempo de formado, não gerei, o que importa aí? A experiência, os anos ou o resultado, né, que essa pessoa deu? Cara, até me perdi aqui o foco aqui. enquanto você volta o foco aí, só comentar, né? O planejamento estratégico, não sei o nome, né? Sair da caixa e construir a partir de novas estratégias. Exatamente isso. Sair, né? E focar no resultado muito mais do que nesse tempo. Então, nesse momento, onde o tempo é um dos bens mais escassos que existe, cara, ninguém tem tempo, todo mundo quer ganhar tempo. Bom, agora ficando em casa, no começo todo mundo achou que estava ganhando tempo, agora não sei se está mais assim. Depois várias pessoas descobriram que era o contrário, né? Várias pessoas falam assim, caramba, eu pelo menos antes tinha tempo, agora eu só trabalho. Não sai do quarto. Então, mas nesse momento, né, é fundamental que você entenda que é esse modelo que vai poder fazer com que você se diferencie no mercado, com que você dê os resultados, né, que o seu cliente quer. Não sei se você a sua empresa ou dentro da empresa, se você se enxerga como empresa dentro da empresa que você trabalha, mas a questão é essa, é resultado, né? E uma pergunta que talvez esteja se fazendo agora beleza, e como
conseguir resultados. Afinal, quem tem mais experiência sempre vai ter melhores resultados. Ou não. Ou não. Ou não. Então, essa é outra parte do paradigma que precisa ser quebrado. Porque muitas pessoas que têm mais experiência, né, acreditam no primeiro modelo. Exato, como eu tenho muitos anos, ninguém me passa aqui. Essa turma nova, quem já não escutou tanto, né? A nossa turma nova que está chegando. Uhum. Né? Mas eu já tenho experiência, eu tenho lugar garantido. E isso começa a acontecer o quê? Quanto mais experiência você tem nesse modelo antigo, mais na zona de conforto você vai se colocando. Porque você considera que quem está chegando, não, quem está chegando, cara, não vai ter a menor chance comigo, eu já estou aqui, né? Eu já estou aqui. E a verdade é a seguinte, não fique esperto não para você ver. Muitas vezes eles falam assim, esses meninos que estão chegando por aí, não sabem nada, não viveram o que eu já vivi, não conhecem em linguagem das pessoas que falam, né? Não conhecem os perrengues que a gente passa, né? Exato. Mas é isso. O conhecimento, você não precisa de passar pelos mesmos obstáculos, você precisa de saber como superar aqueles obstáculos quando eles apareçam. E é essa a questão. É isso que é o principal que a gente traz aqui no Ser Engenheiro, né? É saber e efetivamente fazer. Ter não só um plano estratégico, mas um plano de ação. Eu acabei de escutar isso agora do Zé Ricardo, voltando lá de onde a gente estava voltando. Interessa. E aí o que acontece? Essas pessoas ficam presas, né? Elas não estão abertas a novos conceitos e não fazem o que precisa ser feito para conseguir melhores resultados. Elas ficam satisfeitas com aqueles resultados. Ô Zé, vou te pedir permissão para dar o exemplo novamente seu, tá? Só enquanto ele te permite aqui, né? A Suelen falando, é o que precisamos, é o que estamos precisando, sair da caixinha, exatamente. E o Wesley falando ali, né? As oportunidades de resultados geralmente estão escondidas atrás da frase não dá para fazer. Ah, totalmente, né? E tem uma frase que agora eu não estou lembrando de quem é, tá? Mas é dessas frases consolidadas, tá? Tudo parece impossível até que seja feito. Não é? Então, deixa eu dar o exemplo. O quê? O Zé Ricardo está falando. Diferenciais competitivos devem ser construídos através de modelos inovadores. Quem tem pouca experiência vê mais o que os outros não conseguem ver pela arrogância dos experientes. Aí. Então, assim, o Zé, né, ele é coach, assim como eu, master coach, assim como eu. E ele é um cara que decidiu fazer o negócio, né, e em pouco tempo conseguiu resultado. Poxa, mas assim, 2018, o Zé me corrige, tá, cara? 2018, 2019, né? Eu fui agora, em 2020. Então, o que é o negócio? Poxa, o cara é engenheiro, consultor a vida inteira. Ele não tem experiência como coach. Mas, e aí? Ele conseguiu o quê? Resultado. Né? E aí, como é que a gente faz para ter esse resultado? Com ação, com plano de ação. Você monta o plano de ação e você consegue o seu resultado, com estratégia, né? Mas, enfim, então, dessa forma, né, as pessoas param de evoluir, né? Por mais que elas queiram dar um passo, construir, né, o próprio negócio, elas sentem que tem que passar por todo esse gráfico tradicional da experiência. E aí, cara, você bloqueia, você desanima, né? Você fica amedrontado, tá? Mais comentário aí? Wesley colocando, fui promovido para engenheiro mecânico, criando máquinas que substituíram processos manuais, agregando muito valor ao produto. Tem algumas áreas, né? Nossas áreas de engenharia, tem hora que as pessoas falam, parece que não querem que cresça, né? Eu vejo muito pelo meu irmão de controle de automação, cada vez que um engenheiro de controle de automação entra num lugar, quantas pessoas param de ser utilizadas, né?
em determinados trabalhos. Pois é, mas aí a visão é, e aí? Né? Por que pessoas que são CEOs de grandes empresas, ou se tornam CEOs de grandes empresas, eles conseguem isso? Porque eles têm uma visão mais além. Né? Ah, mas eles têm a visão, eu não posso ter? Claro, se ele tem, eu posso ter. E é isso, né? É o que a gente estava falando. A gente não precisa de passar pelas mesmas pedras, né? Ter os mesmos problemas. O que a gente precisa é de conseguir enxergar os mais experientes. Muitas vezes não falam assim, mas nunca viveu o que eu vivi. Isso está tão documentado. Tem tanta gente que sabe como se vive, o que passa. Gente, eu comentei em alguma live aqui. Eu trabalhei em uma empresa. Depois, eu saí dessa empresa para poder montar a nossa. 6 anos depois, eu fui prestar serviço nessa empresa. A gente teve uma parceria, não era trabalhar para a empresa, era uma parceria. Aí você chega e entra e fala assim, são os mesmos problemas de 6 anos atrás. E aí a gente fala, e não é só naquele local, em vários outros pares, né, no mercado, tem também os mesmos problemas. Então, por que não entender que esses problemas existem e buscar a forma, né, com toda a experiência que todo mundo já teve, buscar a forma de passar de forma mais leve por esses obstáculos que estão aí, que cabem a gente modificar. Pois é, por quê? Porque você está implantado. Sempre foi assim. Que não pode ser de outra forma. Não pode ser de outra forma, sempre foi assim, é assim que funciona, na engenharia é assim mesmo. Pois é, então a gente tem que parar para questionar, pelo menos, esse ponto. Né? A Dayana falando, alunos geniais que estudaram comigo ficavam inseguros de ir atrás de estágio no começo do curso, por medo e insegurança. E eu não tinha notas excelentes, mas não tinha medo e muita coragem. Ou seja, você provavelmente teve mais resultados ali no campo de batalha, não é? Fez 2 estágios em áreas diferentes que gerou muito conhecimento. E aí é como aplicar, né? Como aplicar essas pequenas pílulas de experiência, como é que você transforma isso realmente em cada vez mais ação. Enfim, Johnson e Tati, então como é que eu faço para que esse segundo modelo funcione? Né? Quais são os recursos necessários? O que eu preciso para fazer isso aí funcionar? Simples, né? E cuidado, simples não é a mesma coisa que fácil, beleza? Simples. Focando em desenvolver 2 grandes áreas principais, tá? E em algumas sub-áreas igualmente importantes. Primeiro, conhecimento técnico. Pô, mas você para... Você fala o tempo inteiro. Tem live que fala que Peraí. A busca por conhecimento técnico está te limitando, né? Que a gente fez a live na semana passada. É isso aí. Mas é o que a gente sempre fala. Não só conhecimento técnico. Essa aqui é a questão. Então, aqui a gente precisa quebrar mais uma vez. Nossa, Raico, hoje você está jovem, participativo, né? Quebrar mais uma vez uma parte do paradigma, que é o conhecimento técnico. Mas qual que é a forma de adquirir esse conhecimento técnico, né? A grande maioria das pessoas vai enxergar isso como aquele modelo tradicional de absorção de conhecimento. Sentado em sala de aula, né? A pessoa fala, você escuta, viaja, porque você está ali, mas não está ali, né? Você não presta atenção. Não sei se você sabe, mas em 3 dias a gente esquece 70% das coisas que a gente escutou numa palestra, numa sala de aula, né? É assim, efetivamente, que funciona. Então, essa absorção, ela é muito básica. Pode falar. E muita gente ainda acha que sim. Não, mas o professor tinha que ter me explicado tudo. Não, né? É o que a gente já falou aqui. O professor, ele é um guia. Ele é um guia para você não ter que pegar, não saber nem por onde começar. Não, eu tenho 100 livros na frente da área. Por onde que eu começo? O professor vai te guiar. Ele vai te ajudando, né? Ele vai te guiando por aí. Mas não é aquela história que a gente falou, e o pessoal até... A gente até falou dos 40 mais, né? Esse adquirir conhecimento técnico não é o que muitas pessoas acham, que quando estão sentadas numa sala de aula, vai acontecer igual no Matrix, que é que, quero aprender a
Pilotar helicóptero. Pum, coloca aqui, ó, põe o software lá para poder rodar, descarregou, aprendido. Não é assim. Mas é isso, quem quer resultado, né, precisa estar disposto a algo mais do que sentar a bunda numa cadeira de sala de aula e escutar o que o professor tem que falar. Precisa estar disposto a quê? Cara, mão na massa, né? Buscar a forma de fazer o quê? Um estudo dinâmico, né? Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que puxar aquela informação. Ah, o professor é ruim, cara, busca a informação na fonte. É interiorizar aquilo ali, questionar o professor, né? E a gente fala, né? E a gente viveu isso, né? Quando a gente mais aprende, na verdade, é quando a gente ensina, né? Então, é fantástico ter alunos questionadores, porque é aí que a gente se coloca para desenvolver ainda mais. É entender que o protagonismo, né, não é do professor e nem é meu. Cara, é daquele grupo ali que quer crescer, que quer absorver o conhecimento com a mão na massa, trocando experiência, por pouco que pareça que você tem alguma experiência, trocando e crescendo junto, né? A sinergia que vai fazer isso aí crescer. O ambiente, né? Agora, a outra forma, né, de evoluir isso aí, cara, é buscando estudos de caso. A Tati falou isso aqui agora no começo. Quanta coisa documentada já existe, não tem que reinventar a roda, né? Busque estudo de caso da situação específica, de um ponto em concreto que te interessa mais, que você quer desenvolver mais. Ah, mas se eu não sei nada, exemplo, né? Ah, eu quero montar o meu canal do Instagram aqui para começar a gerar conteúdo, gerar a minha autoridade, mas eu nunca tive experiência nisso. Cara, estuda os estudos de caso e comenta. Busca as análises e faça a sua análise, né? E comenta, você está crescendo. Você está crescendo e você está desenvolvendo isso aí, autoridade, que muitas vezes, em algum momento, vai valer mais do que aquela experiência, né? Ou você vai incorporar, né, isso aí. Converse com outras pessoas que já passaram, que tem mais tempo. Não vou falar que tem mais experiência, mas que tem mais tempo de campo de batalha, não é? Tem mais tempo de campo de batalha que você. E aí muitas pessoas falam assim, mas as pessoas que já estão não dão oportunidade para quem está começando, porque aí é a concorrência. Aí vem o seguinte, isso aí também é mais uma crença, porque tem muita gente que está totalmente disposto a ajudar, sim, que está ali porque tem um propósito maior do que o dele, do que só a empresa dele, o financeiro dele, o tempo dele. Tem pessoas que têm um propósito da profissão, de melhorar a profissão e não só o dele, né? Porque aí tem o seguinte, muitas pessoas, e aí já abre alguma coisa aqui também, né? Muitas pessoas que ficam ali brigando, disputando mercado ali no preço, né? O que ele está fazendo é com que ele cada vez mais piore a situação para ele também, né? Porque o mercado começa a ser nivelado. Agora, aquelas pessoas que pegam e ajudam os outros, o que ela está fazendo? Ela está pegando ali na pirâmide, ó. A pessoa que já está ali tem mais conhecimento, tem mais experiência, independente do modelo de experiência, tá? Tem mais resultado. Ela pode estar numa fase mais alta da pirâmide. Mas quando ela está ali e ela ajuda as outras pessoas, ela está fazendo com que essa pirâmide inteira vá só crescendo. A pessoa que está ali dentro da pirâmide e que ela não ajuda ninguém, ela vai cada vez ficando mais para baixo da pirâmide. Ainda mais no mundo de hoje. Ainda mais no mundo de hoje. Tão interativo e que tem que ter tanto dinamismo. Então, os estudos de caso são uma forma espetacular da gente adquirir muita experiência. A gente vai pegar a experiência de outra pessoa e colocar aqui, entender quais foram os problemas que elas passaram, as dificuldades que elas passaram, né? Serve como referência, como base para poder crescer. Quer ver como é que isso funciona? Cara, consultoria. O que é consultoria? É comprar experiência, né? Uma pessoa quer montar um negócio, ela não sabe sobre o negócio, mas ela quer montar aquilo ali. Ela contrata um consultor que vai colocar o que ali? A experiência dele ali para o negócio crescer. Em pouco tempo, esse cara que tem muitos anos de experiência vai implementar
um negócio que ele só, se fosse no modelo tradicional, ele só ia conseguir ao longo de muito tempo. E esse cara que está montando um negócio aqui, ele fala assim, não, cara, eu quero isso aqui gerando resultado já. Então, ele pega a experiência de outra pessoa. Ah, mas é uma empresa montando não sei o que. Cara, não tem nada disso. Como é que eu me tornei coach, master coach, em pouco tempo, gerando resultado? Pegando experiência externa, né, implementando na gente e colocando plano de ação, atuando efetivamente. Então, assim, é prova viva que o negócio funciona. Tá? Eu vou abrir aqui, ó, que o Zé Ricardo colocou agora, humildade é conhecer seus limites e buscar o crescimento. E crescimento é conhecimento, mas conhecimento sem atitude é muito pouco. É isso aí. A gente até tinha uma coisa bem próxima a isso que a gente estava para falar aqui, né, no final. Agora, quer ver uma coisa interessante? Na área da medicina, na área do direito, isso é muito usado, né? O pessoal faz o quê? Pega o precedente. Ah, no caso tal, já teve o precedente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu uso o precedente desse caso e aplico aqui no meu caso. Né? Então, o que esse cara fez para poder aplicar? Ele teve que passar pela situação para dar errado com ele, para ele gerar um precedente? Não, ele pegou um precedente externo. E na medicina, a mesma coisa. Então, é acumulativo. Né? Eu não digo que na engenharia não tenha isso, mas tem bem menos. Né? E é isso que a gente precisa mudar de mentalidade. Porque a gente precisa mudar exatamente isso. A gente precisa mudar. O ser engenheiro, a nossa mentalidade é muito... Eu não posso falar alguma coisa porque senão o meu concorrente pega e pronto. Não, a gente tem que pensar que é um todo. Né? É a profissão como um todo. E eu sei que a gente tem aqui... Nós somos engenheiros civis, tem vários engenheiros mecânicos, engenheiro elétrico, engenheiro de produção, e várias outras, tá? Acho que a gente está aqui, talvez não esteja nessa live, mas a gente já está no workshop super representado, todas as engenharias devem estar por aí, né? E a gente é muito grato por isso, porque o ser engenheiro tem uma mentalidade muito próxima, independente de qual engenharia está. Né? E as dificuldades são a mesma, né? Para os profissionais em geral. Por quê? Porque falta para os engenheiros o lado humano, o conhecimento humano. E aí a gente vai para a segunda grande área, né? Para a gente realmente conseguir esse ganho exponencial de resultados em experiência. Tá? Então, essa aí é a cereja do bolo, né? Conhecimento humano. Então, nesse modelo atual, o conhecimento humano é o foguete que vai transportar todo o conhecimento técnico que está dentro dessa cápsula, tá? É isso aí que vai impulsionar, né, e fazer os resultados serem exponenciais. E aí, né, eu tô até aqui, quem vê, eu tô olhando aqui para baixo, porque eu vou ler exatamente, que eu vi hoje, foi postado há uma semana atrás, mas eu vi hoje no LinkedIn um post do Ricardo Amorim, onde ele coloca uma foto de um iceberg e coloca a parte do iceberg abaixo da água é sempre maior e mais importante do que a que vemos. E a parte de cima do iceberg, que é a que vemos, está escrito lá, habilidades técnicas, inglês, SAP, Excel, Word, curso técnico. E a parte de baixo, o que nós temos? Trabalho em equipe, inteligência emocional, resiliência, criatividade, liderança, pensamento crítico, comunicação, empatia, habilidades comportamentais. É isso, né? Então, assim, a capacidade de desenvolver relacionamentos, de liderar, de comunicar, como a Tati falou, gestionar pessoas, gestionar conflitos, ter esse equilíbrio emocional, né? Entre outras competências, né? É o que realmente vai fazer você conseguir combater de uma vez por todas esse paradigma da falta de experiência. E o Johnny está colocando aqui, né? Uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Do Augusto Cury. Exatamente. Tem um outro também que fala corrija a um ignorante e você ganha um inimigo, corrija um sábio e você... Ai, caramba. Bom. Depois eu lembro dessa. Né? Mas é isso, é assim que você vai quebrar esse paradigma da experiência, né? Independente se você é recém-formado ou se você é muito experiente. Essa capacidade, né? Eu falei, essa que o próprio Ricardo Amorim colocou aqui, né? Essa live já estava montada, tá? A gente já estava montada há muito tempo,
há uma semana já, né, que ela estava montada, e eu vi hoje exatamente esse post, que eu falei assim, poxa, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando. E é isso, né? Essa capacidade de desenvolver essas habilidades não técnicas, né? As soft skills, cada lugar chama de um jeito, né? Uhum. Soft skills, habilidades comportamentais, o que seja, qualquer que seja o nome que coloca para elas. Isso faz muita diferença. A gente fala, né? A gente já falou várias vezes de... Vamos comparar aí, por exemplo, estagiários. Pessoas que têm... A gente fala de estagiários porque a gente teve principalmente estagiários trabalhando diretamente com a gente, tá? As pessoas têm a mesma formação, estão ali no mesmo período, da mesma faculdade, tiram notas similares. A diferença que tem uma pessoa de outra não é no técnico, é exatamente nas habilidades comportamentais. E quem é que vai conseguir, então, ter mais resultados, estar ali mais tempo? Quem tem as habilidades comportamentais mais bem desenvolvidas, mais adaptadas, e não adaptadas não é porque a pessoa fingiu, não, tá? E adaptadas é porque combinam melhor, né? Alinhadas, vamos dizer assim, melhor. Mais alinhadas com o trabalho que ela está fazendo e o posto que ela está ocupando. Isso, rapidinho, sobrepõe a experiência do modelo tradicional, em pouquíssimo tempo. Eu realmente tenho conversado, tá, com muitos engenheiros, muitos profissionais, muitos CEOs, e tenho identificado, né, claramente isso. Os caras falam comigo, de nosso problema técnico é o mais fácil de ser resolvido. É o mais fácil. O difícil é o comportamental. Quantas pessoas são contratadas? Eu estava com esse número esses dias. Se não me engano, é algo em torno de 80%, mas se não me engano é até mais, tá? Do que 80%, mas pelo menos 80% das pessoas são contratadas pela sua capacidade técnica, né? Uhum. Mas quantos por cento? Demitidas exatamente pelo comportamento, com a sua falta de habilidade comportamental, né? E o Zé Ricardo colocou ali, ó, que o Daniel Goleman, né, prega que inteligência emocional devia ser ensinada na escola. Acho que ele está coberto de razão. A gente deveria realmente aprender isso em sala de aula, porque acaba ficando assim, algumas pessoas têm mais, outras têm menos, aí as que têm mais, por natureza, se destacam. São aquelas mais controladas, digamos, né, que a gente tem como mais controladas. Pois é, mas uma das coisas que a gente sempre fala aqui é que inteligência emocional, ela é uma habilidade, e toda habilidade é treinável. Então, se você quer impulsionar realmente a sua carreira, os seus resultados, você quer combater a experiência, quer combater essa experiência tradicionalista, né, as pessoas que estão no mercado há muito tempo e tal, é assim que você vai combater elas, né? É adquirindo o seu conhecimento técnico, né, e habilidades humanas para você impulsionar esse conhecimento técnico e conseguir o quê? Resultado. Hoje, as pessoas querem resultados. E, eu tenho 20 anos de experiência. A gente formou, tem 20 anos, dia 17, né, ontem. Uhum. E daí, qual é o seu resultado? Se o cara tem 2 anos de formado, tem mais resultado que eu, meu amigo, quem que eles vão contratar? Sabe? E essa galera nova, ela tem todo o potencial para voar. Quem quer, consegue voar. É isso, é só desfocar aonde não tem como. Poxa, eu tenho uma graduação, o outro tem uma pós-graduação. Quem tem uma pós-graduação tem mais conhecimento técnico que eu tenho uma graduação? Tem, mas quem disse que ele vai conseguir ter mais resultados por isso? Né? Porque se ele não tem as outras, né, não tem as habilidades comportamentais, ele não consegue. A outra coisa, tá? Que é um fato extremamente importante, que tá dentro aí das habilidades comportamentais. Você sabe como você sabe qual que é o seu perfil profissional, pessoal, porque tem aquelas pessoas que, como a Dayana mesmo colocou aqui, né? Excelentes alunos, aprende, e sempre acha que está faltando aprender um pouco mais para começar a atuar. Aqueles extremamente perfeccionistas, que precisam estar tudo perfeito para poder começar. Quando você conhece e sabe que, olha, eu sou desse jeito,
Então, isso vai me parar, isso vai bloquear que eu tenha resultados. O que eu faço? Falei assim, então tá bom. Então, o que eu preciso de fazer para eu começar a ter resultados, então? O Zé tá falando ali, né? O manual de instrução nosso deveria ser o autoconhecimento e deveria vir de fábrica. Pois é, Zé. Concordo, mas não vem. E aí, cabe a gente, né, cara? Cabe a gente dar esse passo. Esse é o negócio. E, como eu estava falando ontem, né, um coach meu falando comigo, cara, isso que a gente está evoluindo aqui, né? Antes tarde do que nunca, né? Mas antes tarde do que nunca. Exatamente. Aí, ó, o Johnny falou que é Provérbios 9:8-9, corrija um sábio e o fará mais sábio, corrija um tolo e fará um inimigo. Isso. Obrigado, Johnny. Obrigado, cara. Era isso aí mesmo. Eu nem sabia que era da Bíblia. Pois é, então é isso, né? Quando a gente tem esse manual de instrução, né? Quando a gente sabe quem a gente é, né? E fica muito mais fácil, né? A gente vencer essa falta do outro lado, né? A gente vencer a atitude, né? Quando a gente entende, se a gente tem o perfil que a gente fala assim, começa tudo, falou que vai começa tudo, mas a gente para no meio do caminho. Poxa, se você entende quem você é, você coloca ali, né, os pontos de check-up, para você falar assim, opa, até aqui eu cheguei, vamos lá para o próximo ponto de check-up. Eu não vou ficar estendendo e falando muito mais disso, mas é um ponto extremamente importante, que está relacionado com isso, com ter mais resultados, mesmo você não tendo experiência. A gente vai fazer uma live. A gente vai fazer uma live amanhã, que tá totalmente relacionada com isso, porque na live de amanhã a gente vai falar como montar a equipe perfeita. O Zé falou um negócio ali do manual, né? Ô Zé, eu tô pensando aqui, cara, o manual tá aí. A gente tem que buscar e ler. Brasileiro não tem hábito de ler manual, né? Tem essa questão. Aí falou assim, ó, chama autorresponsabilidade, independente da idade. E uma coisa, Zé, também que a gente trabalha, cara, muito, é a questão do autodomínio. Cara, falou, faz. Esse autodomínio é uma coisa que a gente precisa desenvolver muito, muito mesmo também. Realmente, de coração, que esteja sendo útil para você todo esse conhecimento aqui. Realmente. E é o que a gente sempre fala, né? Tem as pessoas, tem colegas seus, traz para cá, chama, convida, vem participar dessas lives, vem, porque a gente fala, a gente pode mudar a gente. E é fantástico. E é o primeiro passo que tem que ser dado exatamente esse. Mas é muito mais desafiador sermos só nós, uma pessoa, cercado num ambiente de pessoas que estão ali na média, que não querem evoluir, do que quando a gente tem várias pessoas nesse ambiente que está puxando a gente para cima. É muito mais fácil, né? É aquela história, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, né? Todo mundo que está no porto. Todo mundo que está no porto sobe. Então, traz todo mundo, traz mais gente para poder escutar isso, porque a nossa engenharia é linda, ser engenheiro é lindo, mas a gente precisa de mais humanidade. Afinal, a engenharia é feita por humanos para humanos. Então, a gente precisa de uma engenharia mais humana. Isso aí. Muito obrigada. Pessoal, muito obrigado. Boa noite. Até amanhã. E até amanhã. Valeu.